ZYU 202, Rádio Conselheiro FM, operando em 87,7 MHz. Conselheiro Paulino, Nova Friburgo, Rio de Janeiro. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores. Olá, boa tarde. Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. E você está comigo, Suri Maurer, em mais uma edição do programa Opinião Pública. E juntamente com o professor Jorge Carvalho, a raposa felpuda da política friburguense, e operação técnica de José Augusto. Apresentaremos informações, análises e propostas para os temas de utilidade pública que realmente interessam e por vezes afligem a comunidade friburguense, especialmente aquela que se faz presente no sofrido distrito de Conselheiro Paulino. Aqui tem opinião e é pública. Informações, análises, propostas. Está começando o programa Opinião Pública. Muito bom. E nesta 14ª edição, estaremos novamente destacando um tema bastante oportuno, bastante atual, sempre relevante e que, por vezes, ignorado pela administração pública, no que se refere à prestação dos serviços, especialmente públicos, de educação, que entendemos ser a única ferramenta capaz de promover as mudanças que realmente precisamos. Aqueles países que investiram maciçamente em educação conseguiram mudar o rumo da sua história, do seu desenvolvimento e, obviamente, da sua população. Não obstante observarmos essas alterações de forma significativa no continente asiático, onde Japão, China e especialmente as Coreias investiram parte significativa do seu PIB no setor da educação e aí conseguiram promover as transformações que são absolutamente necessárias para qualquer país que queira crescer e se desenvolver, sobretudo com sustentabilidade, com um cenário consolidado, tendo por base a educação, a tecnologia e a informação. Portanto, neste dia em que estamos ainda na semana que comemora o Dia do Professor, ocorrido em 15 de outubro, também conhecido como a última segunda-feira, teremos a oportunidade de tratar de aspectos relacionados a este setor que é fundamental e base para todos os outros. Até porque eu desafio que você indique qualquer profissão que não tenha sido iniciada e dado continuidade, obviamente, pelos ensinamentos de um professor. Todos nós que temos os nossos exercícios profissionais tivemos o privilégio
de frequentar bons bancos escolares e, sobretudo, ter a oportunidade de absorver conhecimento e informação de excelentes professores, que estão todos, indiscutivelmente, na base de todas as demais profissões. Ser professor é uma missão, mais do que profissão, mas precisa ter o seu exercício profissional reconhecido dignamente, com melhor remuneração e com, sobretudo, condições de trabalho, com possibilidades de evoluir na sua carreira profissional. Enfim, me parece que este é o desafio que se coloca para as próximas administrações que se iniciarão em 1º de janeiro do próximo ano. E no que observamos, nenhuma delas apresentou até o momento algo ou um programa que promova realmente mudanças mínimas necessárias para a retomada do desenvolvimento no nosso país. E como você está se acostumando, iniciamos esta primeira parte do programa Opinião Pública com a nossa aguardada e imperdível Resenha Livre, que também é protagonizada pelo nobre amigo e até então preocupado vascaíno, professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho. Boa tarde, seja muitíssimo bem-vindo, ilustre companheiro. Boa tarde, nobre amigo, boa tarde, Gutinho na técnica, o homem das carrapetas, boa tarde, conselheiro Paulino, nosso distrito tão sofrido e que hoje também já perde mais um membro importante do governo municipal, que nós vamos falar daqui a pouco. Ilustre morador de Conselheiro, deixa o governo. Exatamente, professor, e dessa forma você já aponta para o nosso primeiro item de pauta que está sobre a mesa, que trata justamente das notícias do Palácio. E sendo assim, o advogado Sávio José Rodrigues não é mais o procurador-geral da Prefeitura de Nova Friburgo. Ele entregou uma carta de exoneração ao prefeito Renato Pinheiro Bravo na manhã desta quarta-feira, dia 17 de outubro. Sávio e Renato Bravo conversaram reservadamente no gabinete. O encontro foi amistoso, porém, o conteúdo não foi divulgado. O pedido de exoneração foi em caráter irrevogável. Além de comandar a Procuradoria da Prefeitura, professor, Sávio Rodrigues estava à frente da comissão do termo de ajuste de conduta firmado entre a Prefeitura Municipal e o Ministério Público para a modernização da administração pública. Sávio Rodrigues, que é de ilustre família de conselheiro paulino, estava no cargo desde o primeiro dia da atual gestão. O prefeito Renato Bravo ainda não anunciou o nome do seu substituto. Pois é, eu fiz essa previsão, né? A sua bola de cristal. Eu fiz essa previsão. Continua ativo e até operante. Porque o cidadão da penumbra, tem isso? Não, lógico. Tem isso, professor? Lógico que tem, é o tal do Vilas Boas. Aqui não tem, aqui a gente tem opinião e é pública. Exatamente, acabou, não professor. tem. O camarada deixou o governo, mas continua mandando, é o que contam aí as notícias dos corredores do Palácio, né? Atua na penumbra. E ele não engoliu até hoje a saída dele do governo, que começou com a publicação por parte do então ex-procurador, né, do procurador à época, doutor Sávio Rodrigues, das notificações que a Procuradoria-Geral do município fez em relação à renovação do contrato de licitação de transportes coletivos em Nova Friburgo.
E que se está essa polêmica toda, tem um único culpado, é Bruno Vilas Boas. Porque ficou enrolando, criando dificuldade, e a coisa está aí dessa situação. E o procurador, na ausência do prefeito titular, na titularidade do vice, ele divulgou todos os ofícios pelos quais ele alertava a Secretaria-Geral da necessidade do pontapé inicial do certame licitatório, o que não foi feito. E acabou induzindo ao prefeito em exercício a cometer um erro que a Câmara devolveu. Eu nunca vi na minha vida pública, nem nos 5 mandatos que tive como vereador, nem como secretário de Educação, eu nunca vi, não há registro que eu tenha conhecimento do Poder Legislativo devolver um projeto, um anteprojeto de lei ao Executivo por erro. Você nunca viu? Não, eu desconheço. Pode ser que tenha acontecido, mas eu desconheço. Às vezes minha memória também falha, porque a idade está aí. Afinal de contas, eu não tenho mais 60 anos, já tenho mais um pouco. Um pouquinho. Né? Então, meu caro Zuri, são ações da penumbra. Isso era esperado. Agora, vou te fazer uma pergunta aqui, você com a sua bola de cristal. Será que vem aí doutor Guilherme Cardoso, não? Pois é, professor. A minha bola de cristal, que não é tão potente quanto a sua, na realidade a minha é mais pequenininha, do tamanho, por exemplo, de uma bola de bilhar. Sinaliza que, reza a lenda, que é um quadro que temos aqui no nosso programa, isso já estaria, de certa maneira, previsto. O ilustre doutor Guilherme Cardoso, tricolor também, dos mais preocupados. Meu aluno no Colégio Anchieta. Também. Eu cada vez mais me convenço que eu fui a exceção da regra, junto com Maria Bonita. Eu sei, Maria Bonita. Que confirma a regra. Até Maria Bonita poderia participar conosco, ela faz falta. Faz né? muita falta. Os comentários inteligentes. Muitíssimo inteligentes. Em breve nós ofereceremos essa possibilidade ao ouvinte. Mas, enfim, me parece que até por estar no referido setor e ter pleno conhecimento das demandas que são afetas à Procuradoria, é o primeiro da fila. Salvo engano. Está sempre disponível. Nós conhecemos algumas pessoas assim, né, professor? Disponibilidade espantosa. Permanente, né? Mas me parece que é o primeiro da fila. Agora, o que chama a atenção, professor, é que mais uma mudança ocorre no secretariado do governo municipal, que ainda não completou metade do seu mandato, e me parece que também, salvo engano, é a 28ª modificação em seu secretariado. Então, já passamos de 30. Já passamos de 30. Já passamos de 30. Aí eu vou repetir, peço que as pessoas não se ofendam, não fiquem melindradas com o que eu vou falar, mas infelizmente o povo de Nova Friburgo elegeu um governo sem equipe, sem programa, sem projeto. É o governo repentista. É o governo que atua na base do improviso. É porque você nos ensina que quem gosta de improviso é repentista. É repentista. Infelizmente, nada quanto às pessoas. Não estou falando das pessoas. Não, aqui nós não discutimos pessoas. Estou falando do governo. Exatamente. Analise direitinho, volte ao tempo e verifique os prefeitos anteriores se faziam tantas mudanças no primeiro escalão. É um governo que tem agentes que atuam escondidos, tem compromissos que, segundo dizem, não podem ser desfeitos, então fica sujeito a esse tipo de coisa, infelizmente. A cidade não merece isso. Eu tenho o maior respeito a todas as pessoas que estão lá ocupando os cargos, não vou discutir se são competentes ou não vem esse caso, não é esse o caso, mas infelizmente nós estamos assistindo a algo nunca visto na história administrativa de Nova Friburgo. É um governo que tem o primeiro escalão de alta rotatividade.
Né? Secretários de saúde, quantos são? Quantos já foram? Né? Secretários de educação também, já estamos no 3º secretário de educação. Existem pastas, Zuri, que têm continuidade, não afetam, essas mudanças não afetam, mas tem setores que são essenciais, tem setores que não toleram esse tipo de coisa. Exatamente. Não admitem. A administração pública não admite desaforo, não admite, de forma alguma. Então, nós temos um governo extremamente despreparado, infelizmente, despreparado para o exercício da função de administrar um município com 200 mil habitantes, né, com quase 1.000 quilômetros quadrados, com tantos problemas. Exatamente. Por exemplo, essa semana a população vem sofrendo com a falta d'água, a incompetência da Águas de Nova Friburgo, e até agora não teve uma nota oficial do governo. Qual vai ser a punição para essa empresa? Que medidas o governo está tomando para punir essa empresa? Quais são os itens do contrato que a Águas de Nova Friburgo está desrespeitando? E só para que a população fique sabendo, existe uma lei municipal que vai completar aniversário amanhã. Amanhã. Hoje é 17? 17, professor. São 17. Então, amanhã, 18 de outubro. Essa lei municipal, no dia 18 de outubro, ela completa 18 anos. Essa lei municipal autoriza ao Executivo a cancelar a concessão do serviço de água e esgoto. Autoriza? Autoriza. Essa lei municipal está em pleno vigor. O prefeito não precisa mandar nenhum pedido à Câmara nesse sentido. Essa lei está em vigor. Basta que ele, com todos esses erros da Águas de Nova Friburgo, todos esses erros, que se o prefeito Paulo Azevedo errou no contrato da concessão, erraram muito mais os seus sucessores que não corrigiram esses erros. Porque é muito fácil, hoje eu estava no ônibus, peguei o ônibus aqui para o centro da cidade, a linha do Alto Floresta, e o assunto água saiu dentro do ônibus, e a culpa ainda é do Paulo Azevedo. Ainda? As pessoas dizendo. Ele errou, lógico que errou. Nós erramos, eu fazia parte, era vereador, nós erramos. Nós temos que fazer a meia-culpa. Agora, erraram muito mais aqueles que vieram, principalmente o governo Saudade Braga, que ficou 8 anos e não mexeu em nada na concessão de água e esgoto. Pelo contrário, não deixou nem a empresa avançar na questão do tratamento de esgoto. Segurou o contrato para fazer o quarto termo aditivo. O quarto termo aditivo foi no governo dela, no segundo governo, foi assinado ao apagar das luzes em 2008. Então segurou 8 anos. Por quê? Porque a culpa era do Paulo. A culpa era do Paulo. Errou o Paulo Azevedo? Errou. Erramos nós? Erramos do contrato. Agora, erraram muito mais os que não corrigiram isso. Então essa lei municipal existe, está lá. Foi nós que votamos. Basta o prefeito fazer os considerandos da inoperância do sistema, da atuação dessa empresa Águas de Nova Friburgo, que não estava assim, mas depois que andou mudando superintendente sequencialmente, exatamente, só apareceram pessoas incompetentes, não é? Você não pode falar, eu não poderia falar isso ao tempo do Alexandre Bianchini, por exemplo. Certamente. Por exemplo. Certamente. Né? Não vou citar os anteriores, mas era um homem de diálogo, era um homem que vinha para a conversa. Esse pessoal que está aí não conversa, não trabalha, não responde à população, não respeita a Nova Friburgo. E ainda são acobertados pela Câmara Municipal, que tem o serviço que tem a Comissão Permanente de Fiscalização e não faz, não sei porquê, até sei, mas não tem como provar. Será que desconhecem essa lei municipal, professor? Não, até para poder provocar o Poder Executivo? Vamos trazer a lei na próxima edição do programa? Fica como dever de casa. E o governo municipal não tem um órgão fiscalizador das concessões. O cidadão que está lá
fazendo figuração, nobre advogado da cidade, irmão de um ilustre vereador, faz figuração ali na... Figuração? Faz figuração naquela situação. Você não vê o posicionamento dele. Porque em pleno feriado, houve um problema na adutora do Debossan e a cidade ficou sem água. E ninguém se pronunciou. Aí a empresa emite uma nota oficial que problemas técnicos aconteceram. Mas quando acontece um problema técnico, você é engenheiro, sabe disso, você tem que ter as soluções. E detalhar... Não é? E detalhar qual foi o problema que técnico aconteceu. Exatamente. Agora, problemas técnicos é vago. Extremamente. É igual aquele negócio que você é convidado para um evento, e às vezes você não quer ir, você fala compromissos agendados anteriormente, mas você não diz qual é o compromisso. Exatamente. Você não quer ir no próximo. Exatamente, professor. Exatamente. Então tem que acabar isso, rapaz. Tem que acabar. O político, olha só, o político tem que aprender a respeitar o povo e assumir o seguinte: quando errar, diz eu errei. Igual o Juscelino falava. Exatamente. O presidente Juscelino falava isso. Eu errei. Isso é humano, só não posso ter compromisso com erro. Professor... Agora, essa administração que está aí, corroborada pelos 21 vereadores, eles têm compromisso com erro. Eles têm esse compromisso, infelizmente. Tem compromisso com erro? Mas, Zuri, um governo que troca 35 secretários em 22 meses, ele tem compromisso com o quê? A não ser com erro. Uma Câmara Municipal que não sabe qual é o papel dela. O troço mais vergonhoso que eu já vi, em termos de concessão, foi o dia que a Câmara convidou a FAOL para ir lá. A FAOL não é dona do serviço, não. Quem é dono do serviço é o município. Quem a Câmara tem que convocar é o prefeito e os secretários responsáveis. Poder Legislativo não tem que lidar com concessionária. Quando lida, boa coisa não tem. Não tem. O poder Legislativo é fiscalizador do Executivo. Ele tem que fiscalizar o Executivo. Se acontecer um problema na concessão, chama o Executivo que é o dono do serviço. Vai chamar a concessionária vai por educação. Certamente. Agora, vai chegar lá... Certamente. Aqui, você está falando com quem? Igual aquele camarada que era secretário sem pasta, que chegou numa... Teve isso, né? Chegou numa repartição, deu ordem, o funcionário falou assim: cadê as suas credenciais? Cadê as suas credenciais? Aí não tinha, então. Né? É aquele negócio que eu digo sempre. As coisas estão acontecendo de tal maneira que o poste está urinando no cachorro. Desculpe o desabafo. Você tem opinião que é pública, o que realmente torna a sua análise bastante polêmica, verdadeira e que incomoda. Agora tem outra coisa, eu proponho a você microfones abertos aqui para o governo municipal, através do seu representante da fiscalização das concessões, vir aqui se explicar. Não, vem aqui, eu não vou falar o nome, porque daqui a pouco fica tudo milindrado. E vão fazer fila também. Então, mas está aqui, vem para cá debater conosco. Desde a primeira edição que nós franqueamos esta condição a qualquer momento que... Louve-se a subprefeita de Conselheiro que veio. Que veio, exatamente. A querida Lucimar Correia. Mas está franqueado, continua franqueado à administração pública, especialmente ao Poder Executivo e também ao Poder Legislativo. Caso queira se manifestar, os microfones e o espaço está permanentemente franqueado para a informação e, sobretudo, para o diálogo. E aí, professor, nos chama a atenção também que essas sucessivas modificações que acontecem, talvez como nunca antes vista em qualquer outra gestão do Poder Executivo em Nova Friburgo. Parece até o governo Lula. Exatamente, nunca antes na história, exatamente. Parafraseando o ex-presidente que está devidamente detido. Mostra uma escolha equivocada na equipe, ou aqueles que foram convidados e aceitaram os desafios se surpreenderam
com o tamanho da responsabilidade do compromisso que lhes foi atribuído, ou ambas as alternativas são corretas com prejuízo direto para a sequência de todos os programas, trabalhos, projetos do atual governo, que me parece não conseguir dar continuidade à sua administração, o que torna cada vez mais travado o seu desempenho. Zuri, eu vou responder seu questionamento com uma afirmação. Esse governo hoje é refém do Ministério Público. Refém? É refém do Ministério Público. O Ministério Público está governando sem ter voto. Isso é muito ruim para a democracia. Por que o Ministério Público está governando? Porque o Ministério Público toma as ações em cima dos erros da administração. Então, o próprio procurador que saiu, que é uma pessoa séria, uma pessoa que dignifica qualquer administração, e você, no seu editorial inicial, você diz que ele era o responsável pela gestão daquilo que foi acordado com o Ministério Público. Para a administração, para a modernização da administração pública. Então, eu vou fazer um comparativo com o futebol. Quando você tem um clássico, ou um jogo qualquer, que termina o jogo, ninguém lembra do juiz, né? É porque o juiz foi bom. Exatamente. Não é isso? Cumpriu o papel dele. Agora, quando você tem um governo que toda hora o Ministério Público se envolve, é porque o governo é ruim. Não é verdade? Governo bom, o Ministério Público toca a vida dele, não vai ficar ali enchendo o saco de ninguém, desculpe o termo. Né? Os camaradas, eles estão ali fazendo a função deles, são fiscais da lei e ficam ali doidos para arrumar alguma coisa. E o governo dá esse cardápio para eles. Então, infelizmente, hoje o governo municipal, você vê, o prefeito vai lá e tem que praticamente se ajoelhar. Exatamente. Isso o Ministério Público chama atenção e toda hora interfere, né? Termo de ajustamento de conduta. Quer dizer, se você tem que ajustar a sua conduta, é que você não está se conduzindo bem. O nome diz isso. Exatamente. Eu entendo dessa forma. Aqui, não estou criando celeuma desnecessária. Nós estamos só comentando os fatos. Exatamente. É porque é um governo que nos dá matéria toda semana. Pauta inesgotável. Igual essa CPI da Câmara. Vai ter reunião de 15 em 15 dias. Aqui, eu não falei que isso era para jogar para a plateia, rapaz. Como é que você vai fazer uma comissão parlamentar de inquérito para apurar uma denúncia e vai reunir de 15 em 15 dias? Porque vem recesso, agora nós vamos ter 6 meses para apurar. Aqui no Brasil as coisas esfriam. Ou você apura na hora ou esquece. Né? Então nós estamos sendo governados dessa forma. Infelizmente, o cardápio é esse, o elenco é esse, muito ruim. E infelizmente é o que temos, meu nobre amigo. Queria falar de coisas boas. Exatamente. Né? Nós temos que ressaltar isso, professor. Nós não temos aqui, obviamente, prazer e satisfação em comentar essas situações que são absolutamente prejudiciais à imagem do município também. Sem dúvida. Você quer ver uma coisa? Esse final de semana nós tivemos vários eventos aqui na cidade. A cidade estava cheia. E você olhava o centro da cidade, a confusão do trânsito, não preparar uma estrutura, aquele estacionamento ali do Friburgo, que é o principal do centro da cidade, na sexta-feira, ele fechou às 17 horas. Quer dizer, não há por parte do governo municipal um acordo com quem presta serviço para dizer, olha, vai acontecer isso, nós vamos precisar de todo mundo. Quer dizer, você tem que dialogar com a sociedade. Certamente. Às 5 horas da tarde, fechou o estacionamento. Um trânsito louco, Alberto Brown fechada com a festa das crianças. Exatamente. Não é? Então, a cidade virou um caos. O que é isso, Zuri? Falta de planejamento. Quando você vai fazer um evento grande, vários foram feitos na Alberto Brown ao longo dos governos passados, havia
um trabalho de preparação desse tipo de coisa. Então é muito triste você ter um governo que trabalha dessa maneira. Infelizmente é isso que nós temos. Eu não tenho nada contra as pessoas, não quero discutir pessoas, jamais vou permitir que falem mal de pessoas comigo. Agora, nós estamos julgando, nós estamos aqui analisando o quê? A administração. Você vê, resolveu o problema do transporte coletivo, assinou com a companhia? Ainda não. Ainda não. Resolveu o problema da iluminação pública? Ainda não. Então, aqui, semana passada, o serviço de coleta de sangue, se você fosse ao hospital doar sangue, você não podia fazer isso, porque não tinha bolsa. Inacreditável o futebol. Para armazenar o sangue. Aí a culpa é nossa, aqui da Rádio Conselheiro, do programa Opinião Pública, a culpa é nossa. Que isso, gente? Que ponto nós estamos chegando? Aí depois, nós vamos falar de eleição. Certamente. Aí depois você chega à conclusão que o sujeito vai buscar, fora dos quadros políticos, a possível solução. Aí vê que um magistrado vai resolver o problema. Vê que um capitão, que já não é mais capitão nem do time de futebol dele, vai resolver o problema. Por que isso? Por que o povo está jogando nessas pessoas? Pela falência da atuação dos políticos. Pela falência. O que é esse Bolsonaro? O que é o Bolsonaro? Ele é o cruzamento do PT com os seus partidos aliados e a corrupção. Eles se juntaram, fizeram um cruzamento, nasceu isso que está aí. Que isso? É a minha opinião, que é pública. Sem dúvida. Então, Zuri, a classe política... Sensacional. A classe política comete erro igual aquela brincadeira de pular carniça, um em cima do outro. Vai cometendo erro. Aí a sociedade enche o saco, desculpa o termo, e vai buscar essas alternativas. Exatamente. Então, a culpa não é do eleitor, não. A culpa é da classe política. Não é? O PT tinha, como dizia o saudoso governador Leonel Brizola, o PT acha que tem o monopólio da honestidade. Se não for PT, não é honesto. Aí pegou o governo, aí foi se juntar com quem? Sarney, Collor, Calheiros, e por aí vai. Maluf, Jucá, foi pegar esse time, né? E se juntou. Cabral, fez essa lambança toda que está aí. Quebrou tudo. Levaram até a pedra fundamental da Petrobras, Getúlio Vargas botou lá. Pode procurar que não acha. Pode isso, Jorge? É revoltante, né? Depois do intervalo, continuaremos abordando aqui os itens de pauta da nossa sempre polêmica Resenha Livre. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. E você que está nas confecções e facções, nos escritórios, nas clínicas e consultórios médicos e dentários, nas drogarias, nas barbearias e salões de beleza, e começou a nos acompanhar a partir deste momento, estando em nossa audiência rotativa, fique tranquilo. Este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado, a partir de 14 horas, no seu rádio 87,7 MHz, pelo site www.radioconselheirofm.com.br ou também pelo aplicativo da emissora disponível no Google Play. Anunciamos também que na próxima segunda-feira, o programa Cidade Real, exibido pela TV Zoom e também transmitido pela internet a partir de 22 horas, estará tratando, obviamente, do segundo turno das eleições que acontecerão no último domingo deste mês, também conhecido como 28 de outubro, quando estaremos recebendo novamente um ilustre companheiro e extremamente bem preparado, estatístico, que conhece como poucos os bastidores das pesquisas eleitorais e que certamente irá promover reflexões muito interessantes acerca dos números que são apresentados em profusão
em profusão é ótimo, né? Neste período que antecede o segundo turno. Certamente teremos um programa com bastante conteúdo que será enriquecido por este ilustríssimo convidado e nobre companheiro. Vale acompanhar com muita atenção. Como neste momento estão atentos ao nosso programa e confirmam aqui a sua valiosíssima audiência, os ilustres companheiros, inicialmente Paulo Antônio Carrilho Valente, que exerce uma função bastante importante aqui em Nova Friburgo, se destacando pela sua competência, pela sua responsabilidade no exercício da sua função de diretor de uma conhecidíssima e importantíssima concessionária, manifestando aqui o seu apreço, professor, pelo programa, elogiando o conteúdo, como também do colega engenheiro, lenda viva da engenharia municipal, que lhe remete um grande fraternal abraço, queridíssimo Gilberto Nader, que nos acompanha também online pelo aplicativo da rádio. Grandes figuras. Figuras importantíssimas na nossa cidade. Um abraço ao Paulo, com quem conversei hoje cedo aí pelo WhatsApp. Sim. Obrigado pela atenção. E ao amigo Gilberto Nader, amigo de grandes caminhadas aí. Gilberto tem umas histórias, ele e o Zé Nader tem umas histórias bacanas ao tempo que meu pai, meu saudoso pai... Seu Camilo. Não, Carvalho. Carvalho. Ah, mesmo sim. nome. Avô que era Camilo. Correto. E meu pai fazia as encomendas lá da loja dos pais dele, trazia tudo lá do Rio de Janeiro, e eles ficavam em dezembro, ficavam de olho na estação do trem quando o papai chegava para ver se estava trazendo os presentes deles. Teve isso, né, professor? Teve isso. Então, são histórias de Nova Friburgo. Grande abraço, Gilberto. Sem dúvida. E nesta segunda parte do programa Opinião Pública, contamos também já com a ilustre presença do companheiro, professor, geógrafo, ativista ambientalista, se bem que agora se dedicando a outras funções, como também no que se refere à produção de documentários, de filmes, de, eu diria, visitações em 360 graus de prédios que são verdadeiros patrimônios públicos em Nova Friburgo. O ilustríssimo companheiro e, diria, nobre amigo de causas nobres, Fernando Cavalcante, seja muito bem-vindo. Agradecemos a sua preciosa colaboração. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no programa Opinião Pública, Zuri, meu grande amigo, meu grande companheiro de lutas sindicais, né, daqui de Friburgo, Jorge Carvalho. Estivemos juntos em grandes lutas aqui. Era difícil. Era difícil fazer isso, era meio que subversivo, era até o apelido que nos davam na época, porque a gente estava, na realidade, reconquistando a democracia, que hoje em dia me parece que está em perigo, mas vamos lá. Né? Então, queria dar também o boa tarde aos rádio ouvintes aqui de Conselheiro, né? E, se Deus quiser, nós vamos aqui conversar um bocado sobre educação e sobre esse momento incrível do nosso país, e por que não dizer do planeta também, né? Agora, a gente com as fotos de 360 graus, a gente continua mais ambientalista do que nunca, porque agora a gente faz uma imersão virtual nas paisagens mais fantásticas desse município e da região em torno. Eu só queria, saudando você, a sua presença aqui, Fernando, agradecendo por suas palavras, só lembrar fatos importantes da nossa passagem pelo Sindicato dos Professores, é que nós tínhamos a representação da diretoria com diversas tendências políticas. Com certeza. Né? Existiam dentro da diretoria pessoas filiadas aos diversos partidos da cidade, onde nós não fazíamos política partidária dentro do sindicato. Cada um fazia política no seu partido. E nós avançamos de uma tal maneira nas conquistas da categoria, que outro dia eu fui conversar com um colega que hoje eles parece que tem uma direção colegiada. Você faz parte ainda, não? Não. Perderam quase tudo que nós conquistamos, Fernando. Quase tudo.
quase tudo. Não, Zuri, é uma brincadeira isso. No tempo da ditadura, mentira ou verdade, Fernando? Em plena ditadura militar, nós conseguimos avanços significativos para a categoria dentro do sindicato dos professores. E na plenitude do regime democrático, os camaradas perderam quase tudo. Perderam tudo e perderam também um pouco do protagonismo histórico e pedagógico do professor. Você se lembra que na nossa época nós promovemos a vinda de Paulo Freire aqui à cidade, em conjunto com a Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, e onde os professores é que promoviam esse tipo de debate, traziam essa discussão pedagógica. Hoje não tem mais discussão pedagógica, nem trazida pelos professores, nem pelos sindicatos, nem por ninguém. Até a educação... a gratuidade eles perderam. Perderam. Até a gratuidade dos filhos. Pois nós conseguimos avançar nisso. Não tem mais. E o que eu acho mais triste é que perderam sem luta. Exatamente. Perderam sem lutar. Naquela época, um tempo adverso, ainda no final da ditadura militar, a gente lutava, a gente ousava muitas vezes paralisar as aulas durante poucos dias, né? Porque paralisar as aulas em escolas privadas não é fácil. Sem dúvida. Né? A gente conseguia paralisar, mas não era uma paralisação irresponsável, era para buscar exatamente caminhos para melhorar as nossas condições de trabalho, e a gente conseguia essas vitórias. E hoje não há luta, e eu só vejo, como o Jorge está colocando, a perda de direitos fundamentais que os professores já obtiveram e hoje não tem mais. Eu acho que a única coisa que eles têm hoje em dia, sem entrar, não quero fazer crítica a ninguém, porque não estou lá, não conheço, mas parece que é a questão da imunidade sindical. Não sei se já perderam também. Não perderam, mas isso transforma o sindicato, às vezes, no abrigo das pessoas. Às vezes há até briga. Trincheira, né? Para você ir para lá, para você ficar, de uma certa forma, com um emprego protegido. O que não é o objetivo. Você tem que ficar com o emprego protegido na medida que você o coloque em risco. Por exemplo, na nossa época, a gente muitas vezes fazia assembleias, né, contrárias completamente à vontade dos donos de escolas aqui de Friburgo, onde muitas vezes a gente tinha que fazer reuniões do lado de fora das escolas, a gente não podia nem entrar nas escolas, e mesmo assim o movimento acontecia. Agora a gente não vê nenhum tipo, e quando a gente fazia isso, né, a gente colocava o nosso emprego em risco. Então, por isso, a gente ter a garantia de emprego, porque a gente colocava o emprego em risco. Hoje em dia, muitas vezes, a gente assiste, né, a sindicalistas que ficam lá 3, 4, 5, 6 anos, não colocam o seu emprego em risco, mas também não lutam, não levam a categoria a pensar um pouco melhor nas suas condições de trabalho e de vida. Quer dizer, passamos um período difícil e avançamos. E agora que a coisa é mais fácil, há um retrocesso. É lamentável, mas, Fernando, seja bem-vindo aí. Zuri, hoje não teve reza lenda. Vamos ter, professor. Vamos ter. Logicamente, esse quadro é parte integrante, inseparável do nosso programa. Tenho certeza disso, mas o ouvinte já percebeu que temos uma bancada aqui que realmente vai, sobretudo, obrigá-lo a refletir sobre as nossas opiniões, até porque são públicas. E aí, aproveitando a presença aqui do ilustre companheiro Fernando Cavalcante, que é muito politizado, professor Jorge, tem-se a seguinte notícia. O candidato à presidência Jair Bolsonaro, filiado ao PSL, afirmou nesta quarta-feira, 17 de outubro, que está com uma mão na faixa presidencial e que o adversário no segundo turno, Fernando Haddad, filiado ao PT, não vai tirar uma diferença de 18 milhões de votos até o domingo, dia das eleições. A declaração foi dada após visita à sede da Polícia Federal na zona portuária do Rio de Janeiro. Ao ser questionado sobre a presença em debates, Bolsonaro disse que vai depender da liberação dos médicos, mas admitiu que sua ida ou não faz parte de sua estratégia de campanha. Abre aspas. Agora eu vou debater com um poste. Um pau mandado do Lula? Tenha santa paciência. Fecha aspas, declarou Bolsonaro, que ainda afirma o seguinte: tudo na política é estratégia. O Lula não compareceu a debate. O último debate da Rede Globo, não sei se foi em 2006 ou 2010,
também não teve a presença do ex-presidente. Entra tudo no meio e eu decido em equipe. Ou seja, já se considera virtualmente eleito. O sujeito não ganha o jogo antes da partida, né? Então, isso é tipo de declaração que não acrescenta nada. Arrogância, prepotência, eu já ganhei, não existe isso. A urna eletrônica da qual eu não confio. Você não confia? Não confio, direito meu. Lógico. Outro dia já falaram aí que quem falar isso tem que provar. É um direito meu. Estou no sistema democrático. Eu não confio, ponto. Pode tentar me provar. Aqui, a urna não é o problema, não é o ponto do debate aqui, é a declaração. Determinadas situações que o sujeito começa a falar muito, ele acaba sendo atropelado pelas próprias palavras. Então, não existe isso de vitória antes da hora. Não existe. Foi infeliz essa declaração e arrogante essa declaração, como tem sido diversas desse capitão que está aí, deputado Baixo Clero. Baixo Clero. Deputado Baixo Clero, que está aí como salvador da pátria. Já deixo claro que ele não tem a minha admiração. O seu apreço. Não tem a minha admiração, como o Haddad também não tem. Tudo que ele falou do Haddad aí é verdade. O sujeito que sai no dia seguinte da classificação para o segundo turno, ao invés de ir para a rua, vai pegar a instrução no presídio, já não tem o meu apreço. Não cabe a mim dizer se Lula é culpado ou não, porque ainda tem recurso, tá? Mas se ele está preso, alguma coisa ele fez. E se fosse eu o candidato no lugar do capitão, eu agiria de outra maneira. Eu iria ao debate, todos eles, já ia me pronunciar da seguinte maneira. Iria saudar o apresentador ou os apresentadores, saudar os ouvintes ou os telespectadores e dizer: estou aqui para conversar com o povo. Não vou responder nenhuma pergunta desse senhor que está aqui, porque ele pega instrução em presídio. Eu não tenho compromisso com o presidiário, eu tenho compromisso com o povo. Então eu vou conversar direto com o povo. Se o senhor me perguntar A, eu vou responder B. Pronto, agora vai. Vai ao debate e conversa com o povo, que é quem vota. Sem dúvida. E ignora o outro. Eu pensaria dessa maneira. E você sabe que eu falo. Eu sei disso. Professor Fernando, essas candidaturas que estão colocadas para o segundo turno lhe agradam? Ou seja, são as melhores opções que dispomos ou não existe nenhuma outra possibilidade melhor? E aí, essa eleição que acontecerá no dia 28 de outubro terá o caráter plebiscitário de que você é a favor ou contra um determinado regime de governo? Olha, Zuri, o que a gente está assistindo atualmente é uma polarização bastante triste para a história do Brasil, porque coloca em campo os dois extremos da política nacional num momento em que a gente está precisando de mais pontes e menos muros. Então, por exemplo, o candidato Jair Bolsonaro, agora no final da sua campanha, ele está fazendo uma série de visitas a quartéis. Exatamente. Esteve no BOP. O BOP, agora a Polícia Federal, mas eu nunca vi ele entrar numa escola para saber qual é a situação da educação, qual é a situação das escolas no Brasil, mas e mesmo ir lá sentir, né, como é que aquilo está funcionando ou como é que aquilo não está funcionando, porque eu, como educador, e nessa semana da educação, do Dia do Professor, eu quero até fazer dessa colocação, a minha colocação, porque desde Leonel Brizola, que nenhum estadista brasileiro encara a educação como um caminho para o desenvolvimento. E é como os grandes países que nós vemos por aí afora terem sucesso fazem.
né? Agora mesmo nós tivemos uma série de reportagens sobre a Estônia e o projeto educacional que está fazendo aquele jovem país de pouco mais de 20 anos de idade se colocar no conjunto das nações como uma das nações mais ousadas na educação. A gente tem a história do Japão, a gente tem a história da Coreia, a gente tem uma série de histórias de países que, quando quiseram trilhar o desenvolvimento, eles transformaram a educação na sua plataforma de desenvolvimento. Porque um dos problemas que a gente está assistindo hoje, por aí afora, nessa eleição de baixo nível, onde ninguém propõe nada, uns atacam os outros, uns mostram a cueca suja dos outros, é verdade, e a gente não mostra nenhuma proposta. O que a gente vê muito é uma ignorância, né? Uma ignorância generalizada, uma ignorância no sentido das pessoas ignorarem determinadas questões, ignorarem questões políticas nacionais, ignorarem questões políticas internacionais, ignorarem a história, né, de quem construiu essa democracia, que essa democracia não caiu do céu, ela foi construída, né, com muita luta de muita gente, querendo que o povo, que seus filhos e que seus netos tivessem possibilidade de participar ativamente da luta política. Então, nesse momento, eu não vejo uma proposta, eu não vejo propostas, né, por parte do Jair Bolsonaro e às vezes também por parte do Haddad, que chegou a ser ministro da Educação em determinada época no Brasil, e hoje em dia a gente percebe a falência da educação brasileira como um todo, né? Os indicadores da educação brasileira hoje perante o mundo são os piores possíveis, né? A gente, outro dia teve uma espécie de um campeonato mundial, né, como tem de matemática, tem de português, das línguas, enfim, tem das diversas disciplinas, teve sobre trabalho em grupo. Trabalho em grupo, para ver a capacidade dos alunos de trabalhar em grupo. E o Brasil tirou penúltimo lugar. Penúltimo lugar em trabalho em grupo. Então a gente vê que a escola não está cumprindo o seu papel de formar cidadãos para viverem uma democracia. Talvez a escola nem consiga dizer para o seu estudante hoje o que é ser cidadão e o que é ser democrático. Então a gente não consegue mais ver isso espelhado numa campanha eleitoral. A campanha eleitoral passa fora das escolas e as escolas e os professores estão sofrendo como nunca sofreram nesse país, né? E isso não é uma coisa que caiu hoje. Não, de 15 dias para cá os professores estão sofrendo. Não, as condições de trabalho do professor, as condições da educação no Brasil vêm sendo depauperadas significativamente nos últimos 30 ou até 40 anos. E não tem nada à frente que a gente possa dizer assim, não, eu tenho esperança. Não tem, porque a gente não observa, né, a ênfase, né, de nenhuma candidatura política na questão da educação. A única ênfase que a gente observa é em fake news, né, em degradar a imagem do outro, em todo mundo construir muros, né, a gente precisa de uma sociedade de pontes, né, eu faço até algumas brincadeiras poéticas aqui nos textos do Outros 200, né, que Friburgo, como é uma cidade de muitos rios, é uma cidade também de muitas pontes. Né? E a nossa colonização de Friburgo diz isso, as pontes entre os vários povos que vieram para cá e as pontes entre as várias regiões. Então, no país, a gente também precisa produzir pontes para poder produzir desenvolvimento. Como é que a gente vai para uma eleição e a gente vai sair da eleição cheio de muros? Quer dizer, o primeiro ter ali na frente vai ser de quebrar esses muros para os brasileiros se olharem como brasileiros e não se olharem como inimigos. Né? Porque uma eleição dessa polarizada coloca, eu estou vendo famílias, né, brigando, amigos brigando por conta da eleição. Que é isso? A democracia é uma festa de paz, ou deveria ser. Né? Então eu estou muito preocupado com esse momento democrático e particularmente preocupado com as duas questões a que eu me dedico, a educação e a questão ambiental. Essa questão ambiental, então, nem se fala nela. Né? Nem se fala nela. Está ausente das pautas. Não, e quando se fala é para dizer, não, nós vamos participar do agronegócio mais ativamente, por isso precisamos desmatar mais a Amazônia, enfim, já foi colocado aí pelo candidato Jair Bolsonaro que ele quer desmobilizar o Ministério de Meio Ambiente, incorporá-lo ao da agricultura, você imagina? Exatamente. Né? Então ele não reconhece nem a questão do meio ambiente urbano. Ele não sabe distinguir as diferenças. Enfim, é um momento bastante triste.
né? Mas nós estamos aí para lutar, para recuperar os momentos melhores do Brasil. Nós temos que resistir, né, professor Jorge? Temos que resistir. Infelizmente, nós chegamos a esse ponto que o país vai sair da eleição dividido, extremamente dividido. Dividido. Vai sair. Vai sair porque a campanha, se você analisar direitinho, você me colocou o apelido de analista político. Articulista político, que é uma função, inclusive, que está numa prateleira acima. O Bolsonaro foi cria do PT, já falei isso aqui. E o PT alimentou a candidatura do Bolsonaro o tempo todo. Alimentou, pode observar. O PT só veio bater o Bolsonaro na reta final da campanha. Porque no caminhar do primeiro turno, o objetivo do PT era chegar ao segundo turno. E para chegar ao segundo turno, ele tinha que tirar o Ciro do caminho, né? O Alckmin e outros candidatos. Então, ele tinha que alimentar o Bolsonaro. Sim. E alimentou, e deixou o Bolsonaro solto. Então, política, como esse Bolsonaro falou essa bobagem agora cedo, em relação à questão da faixa, a política é estratégia, como ele depois disse que é. Só que a estratégia do PT foi completamente errada. Alimentou um camarada que falava e fala o que a sociedade quer ouvir. E ele cresceu, ficou forte, engordou e eles não estão conseguindo derrubar o sujeito. Não é bom nem ruim. Ele não é bom nem ruim. Ele é cria disso aí, da falta de estratégia e do cruzamento da corrupção. Se você pegar toda a parte histórica dos 13 anos do governo PT, você vê que no segundo ano já estourou o mensalão. Sem dúvida. Já estourou o mensalão. E até aquele momento o PMDB não fazia parte do governo. Pode observar que não fazia. O PMDB entrou em 2006. Por que entrou? Porque o Lula ia sofrer o impeachment. A maior bancada no Senado era do PMDB, a maior bancada na Câmara era do PMDB. Então trouxeram o PMDB para o governo. Ao invés de tentar resolver a questão da corrupção, eles ajeitaram. E no que ajeitaram a situação, os principais agentes continuaram operando, como Zé Dirceu, Zé Genuíno. E aí eles saíram dessa questão do mensalão, atacaram a Petrobras e quebraram o BNDES. Quebraram o BNDES. Eles foram para pegar dinheiro para essas grandes empresas e para pegar dinheiro para essas repúblicas tipo Venezuela e Cuba e essas coisas que injetaram muito dinheiro do BNDES. Eles usaram Fundo do Trabalhador, usaram o PIS, usaram o PASEP, usaram situações de emprestar um dinheiro que não tinham e tiveram que buscar no mercado financeiro. E ao pegar esse dinheiro no mercado financeiro, começaram a pagar um juros exorbitantes. Então quebraram o BNDES. Então isso está explodindo tudo nessa figura que está aí. Infelizmente, Fernando falava aqui no intervalo que isso é igual criança, que você fala, ó, vai acontecer. Acha que não, vai lá, cai e machuca a testa. Então, ao machucar a testa, o curativo é esse que está aí. Infelizmente. Aí não se fala, não se discutiu até agora ideias dessa campanha. Nem no primeiro turno, nem no segundo. Só se discutiram pessoas. Então, são candidaturas que não lhe agradam? Nenhuma das duas. Não me agrada. Como não me agradava a candidatura Collor, não me agradou com Lula. Eu não via o ânimo de ir votar naquilo ali. E esse negócio aí também não me agrada. Não me agrada essa situação do Rio de Janeiro, do Eduardo Paz, com esse magistrado aí. Isso também não me agrada. Então nós estamos num quadro, Fernando, quando você diz que tem que construir ponte e não muros, aí tinha um vereador lá na Câmara. Marcelo Berlim, uma vez, foi fazer um pronunciamento conciliador da forma que você falou. Aí o vereador pediu uma parte e falou assim: mas eu ajudo muita gente construindo muro. Professor, e aí você já propõe aqui também a nossa análise
Fernando, do quadro estadual, onde temos também 2 candidatos, em que um deles esteve como juiz federal até fevereiro desse ano, pediu a sua exclusão e, portanto, ele não exerce mais a função e nem pertence mais aos quadros, mas que, de forma surpreendente, chega ao segundo turno, uma vez que, inclusive, as pesquisas eleitorais sempre o colocaram numa posição de pouca preferência do eleitorado. Essas 2 candidaturas também não lhe sensibilizam, não lhe motivam, não despertam o seu interesse no que se refere a um voto com entusiasmo? Olha, na realidade, para o segundo turno aqui no governo do Estado do Rio de Janeiro, a minha primeira perspectiva era a anulação do voto. Anulação do voto. Porque esse juiz eu mal conheço, a única coisa que eu sei dele é que ele sabe como fazer para você engordar os seus salários com novas gratificações. Ele é aposentado? Não, se não me engano, ele está só afastado por causa da questão eleitoral. Até porque juiz aposentado é bandeirinha, né? É verdade. Eu não conheço, a gente não sabe o que esse cara fez, a gente só fica sabendo aí pela... E eu não queria também votar no Eduardo Paes, porque às vezes isso me lembra Cabral, Sérgio Cabral, aquelas fotos, né, que a gente via lá em Paris, aquelas coisas todas. Mas eu vou te contar, eu vou ser obrigado a confessar que o que vai me levar à urna é a Avenida Conte Bittencourt. Tá certo? Fica a dica. Porque o Conte Bittencourt... Embora eu vou dizer isso para você, porque eu nunca votei. Nós tivemos problemas com ele. Mas isso foi... Sindicato. Tempo sindicato, né? Quando a gente era da diretoria, o Conte Bittencourt era o patronal. Mas o Conte Bittencourt é um cara de Friburgo, ele está sempre aqui, ele luta por essa cidade, ele podendo, ele dá apoio à cidade. Então eu estou fazendo uma concessão ao vice-governador e eu vou lá para votar no Conte Bittencourt, vice-governador. É o seu voto. Professor, já encerrando este bloco, você já tem uma definição das suas escolhas para 28 de outubro? Até porque no primeiro turno você manifestou a sua opinião, que foi pública. Votei no Henrique Meirelles. Exatamente. Afirmando e declarando seu voto ao candidato Henrique Meirelles, filiado ao MDB. E agora, para a próxima escolha? Rapaz, eu estou na situação igual o Vasco da Gama. Igual o Vasco da Gama. Situação ali não defini. Perigosa. Eu não defini o que eu vou fazer. A tendência é eu seguir o que eu fiz em 89, anular meu voto, infelizmente. Você fez isso? Eu não votei no Collor nem no Lula. Não acreditava em nenhum dos dois. Nunca acreditei no PT. Nunca. Continuo não acreditando. E na extrema-direita também não me agrada. Nada de radicalismo me agrada, Zuri. Eu entendo. Da mesma forma, professor. Eu aprendi ao longo do tempo que a política o seu relato. É a arte da conversa. Não é? Eu não poderia votar no PT e nunca votei, com exceção de ter votado no Fernando Gabeira uma vez, que considero uma pessoa extremamente inteligente. Isso para governador ou deputado federal? Não lembro se foi governador ou deputado federal. Eu não posso votar no partido que proibiu a presença do Ulisses Guimarães no palanque do Lula em 89. O Zé Dirceu e o Genuíno disseram que o Ulisses contaminava a campanha do Lula. Talvez tenha sido por aquilo que o Ulisses falou na promulgação da Constituição. Não roubar, não deixar roubar, pôr na cadeia quem roube. Eis o primeiro mandamento da moral pública. Talvez o Genuíno e o Zé Dirceu tivessem ficado ofendidos com isso, com aquele conselho, e não permitiram. A partir desse momento, quando você nega a presença de uma pessoa da estirpe do Ulisses Guimarães, presidente do meu partido à época, numa campanha, eu não posso votar nesse candidato.
E a partir dali eu excluí o PT do meu caminho. E estou feliz com isso. Está feliz? Muito bom. Depois do intervalo, destacaremos aqui as nossas principais análises e informações para este momento, obviamente, que deveria privilegiar a prestação dos serviços públicos, sobretudo na área da educação, que é base para todas as demais, com os seus valorosos profissionais, mas desvalorizados no seu exercício profissional, como sendo todos aqueles que estão na origem das demais profissões. Antes de concluirmos esta parte do programa, vamos relembrar fatos que, por vezes inusitados, ficaram registrados na história da política municipal, que, segundo é dito pela sabedoria popular, Reza a lenda. Reza a lenda de hoje é uma figura folclórica aqui de Nova Friburgo, que frequentava muito as sessões da Câmara e um dia fez uma confusão lá danada e pediu a palavra e acabaram suspendendo a sessão para que ele falasse. Lulu Carne Seca. Lulu, grande figura folclórica. E Lulu Carne Seca, então, disse o seguinte: eu vim aqui porque eu tenho um importante pronunciamento a fazer, esclarecimento e uma orientação. É que aqui em Friburgo, saudade fica no Baripu, esperança no Paissandu. Reza mesmo. Sem dúvida, professor, quanta sabedoria. Diga não às drogas. Ouça a nossa rádio. E você que está nas construções, nas oficinas, nos pontos de táxi, nos postos de combustíveis, nos supermercados, nas bombonieres, padarias, bares e restaurantes, e começou a nos acompanhar a partir deste momento, fique tranquilo. Este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado, a partir de 14 horas, no seu rádio em 87,7 MHz, pelo site www.radioconselheirofm.com.br ou também pelo aplicativo da emissora, disponível no Google Play. E dando continuidade ao programa Opinião Pública, você continua comigo. Suri Maurer. E com o professor Jorge Carvalho. Contando com a ilustríssima presença do professor geógrafo, entre outras nobres e importantes funções, Fernando Cavalcante, que nos traz, a partir desse momento, notícias alviçareiras, que é um termo ótimo. Você permite que antes, senhor? Perfeitamente, professor. Eu queria saber porque toda vez que você fala padaria, você bate nas costas do Gutinho. Rapaz, esse negócio está me intrigando desde o primeiro programa. O povo quer saber, rapaz. Professor, você é cruel, você é cruel. Certamente, em algum momento, quando tivermos câmera aqui no estúdio, o nosso ouvinte vai vibrar ainda mais com o nosso programa. Mas você... Mas não é aquele tipo de incômodo que eu costumo mandar para você. Exatamente. Vamos descobrir o patrocinador daquela peça. Exatamente, temos que nos aprofundar naquela pesquisa, mas você é terrível sobre todos os aspectos. E aí, tentando retomar aqui a pauta, que eu fiz toda uma introdução muito compenetrada, e aí o professor coloca a descontração que também temos que ter. Que eu tenho, pô. Exatamente, a pergunta que não quer se calar, né? Exatamente. E dado o momento, o nosso operador técnico vai revelar esses motivos. E aí, Fernando, quais são as notícias alviçareiras que temos, sobretudo no que se refere à utilização de ferramentas tecnológicas na área da transferência do conhecimento, do ensino, que estão disponíveis especialmente para professores e alunos? É interessante a gente colocar essa questão no ar,
Porque, como a gente vinha falando aqui na outra parte do programa, né, a educação no Brasil está uma vergonha, Sem uma dúvida. dificuldade de uma forma geral. Há setores, há pequenos, pontualmente a gente pode até elogiar alguns projetos que existem por aí afora no Brasil, no Nordeste, no Sudeste, enfim, existem projetos interessantes, mas de uma forma geral a educação vai muito mal, tanto na área pública quanto na área privada. E um dos problemas que a educação tem, tanto na área pública quanto na área privada, é o fosso que separa o jovem, que é o objeto da educação, né, e a escola. Fosso. É um fosso enorme, porque o jovem está no século XXI, o jovem está agarrado a todas as tecnologias do século XXI. Hoje, a gente pode dizer, sem medo de errar, que 77% do acesso à internet no Brasil é feito em celulares, não mais é feito, a maioria do acesso a computador, à internet, não é mais desktop, aquele fabuloso computador que a gente tem em casa, não é não. 77% acessa o celular diretamente, acessa a internet diretamente do celular. E quem faz parte desses 77% são os jovens, são os alunos, são essas crianças que já estão crescendo com a tecnologia na mão e entendem muito de tecnologia e passam o dia inteiro digitando. Na realidade, eu acho até que eles pegam a caneta só na hora que vão ao colégio, porque depois que saem do colégio eles continuam digitando. E esse é o mundo ao qual eles vão viver. Eles não estão olhando para um mundo de quadro negro, né? Eles não estão olhando para um mundo onde eu e Jorge, antigamente, lá nos colégios que a gente trabalhava, a gente levava aquelas, como é que a gente falava? Aqueles celofanes, né? Transparências. Aquelas transparências. Exatamente. Que a gente, se lembra da aula de transparência? Que barato, né? A aula de transparência. Aí depois da transparência veio o PowerPoint. E eu não vi nenhum movimento de defesa da transparência, passeata na rua defendendo a transparência. Queremos transparência, O pessoal migrou para o PowerPoint. E agora está vendo mais uma necessidade de uma migração que não é mais uma migração tópica, é uma migração estrutural, onde a escola ela vai ter que migrar para a tecnologia que está disponível nos bancos, está disponível nos hospitais, está disponível, enfim, em toda a sociedade, está disponível aqui na Rádio Conselheiro, que você pode baixar o aplicativo da Rádio Conselheiro no Play Store. Exatamente. Agora, qual é o colégio que você pode baixar aplicativo no Play Store? Poucos. Pouquíssimo. Muito poucos. Pouquíssimo. Tá certo? Porque esses alunos estão sendo treinados nesses colégios para viver o século XIX. Qualquer dia eles vão ser apresentados a caneta Bic e ao lápis, né, como coisas fantásticas. E, sinceramente, hoje a gente tem, e é isso só um momento, Jorge, a gente tem na internet e tem a disponibilidade de uma série de plataformas na internet para as escolas e para os professores. Ainda agora eu estava vendo a chamada Vivecer, né, que é específica para o professor buscar ajuda na internet, para exatamente qualificar esse professor, para ele estar mais perto do aluno. A gente não pode obrigar o aluno a entrar numa escola com 7 quilos de livros de papel nas costas, quando esses 7 quilos de livros de papel vão ocupar na memória do celular do garoto algo em torno de 2%, 3%. É o que vai ocupar esses livros todos. Aí a gente fica pensando que tem alguma safadeza aí na venda de papel, porque um dos poucos setores ainda hoje que absorvem, compram e comercializam grande quantidade de papel são as escolas do Brasil, o que não acontece hoje com o mundo todo. É que nós temos escolas do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Então isso não vai dar certo a continuar dessa maneira. É uma equação de difícil solução. É impossível. Você tem uma equação com 3 variáveis. É muito complicado. É muito complicado. A escola não evoluiu ao longo do tempo. E outra coisa, a situação só será resolvida a partir do momento da valorização do profissional. Concordo plenamente. Não adianta você querer que o sujeito, por exemplo... Eu, quando deixei a Secretaria de Educação, o piso salarial era quase 5 salários mínimos. O piso, entrasse no início da carreira, a diretora ganhava 10 salários mínimos de gratificação. Aí hoje você pega um professor de geografia, de matemática, que tem que lá dar os seus 12 tempos de trabalho, ele ganha R$ 1.030.
Uma vergonha. Isso é uma vergonha. A Prefeitura está contratando essa semana auxiliares de educação para acompanhar as crianças especiais. Salário de carga horária de 4 horas diárias com salário de R$600. Então, Fernando, por mais sonhadores que sejamos, a nossa realidade é essa que eu falei agora. Você, se fizer um concurso público hoje, ou eu, para a Prefeitura, nós vamos entrar recebendo a multa mensal de R$1.030. Uma multa. Isso não é salário, é multa. É multa, com certeza. Com certeza. É por isso que a gente está assistindo, Brasil afora, inclusive aqui na nossa terra, o fechamento das faculdades de licenciatura. E é uma contradição, porque outro dia eu estava vendo as estatísticas que as faculdades de licenciatura estão quase sem alunos. Agora, as faculdades de pedagogia vão muito bem. Eu quero saber o que esses pedagogos vão fazer nas escolas sem professores, né? E é um dos problemas que a gente tem hoje nas escolas, são as coordenações pedagógicas que, de uma certa forma, amarram, engessam os professores, de forma que, somando a má formação nos cursos de licenciatura com essa ditadura pedagógica nos colégios, os professores não são mais protagonistas de nada, eles só apanham o tempo todo. A minha equipe de planejamento, quando eu fui secretário de Educação, eu determinei que visitassem todas as escolas do município. Porque você não pode ficar numa sala antigamente, e hoje novamente na Alberto Brown, planejando para a escola de Cascata, São Romão, Toca da Onça, sem você conhecer. Exatamente, professor, exatamente. Então, aqui, vai lá conhecer, vai saber como é que é multisseriado, como é que vai funcionar isso aí, para depois planejar. Você não pode cobrar aquilo que você não conhece. E tem uma questão que o Jorge levantou aí, que é muito séria aqui em Friburgo, porque Friburgo já foi a liderança da educação regional, com os salários, inclusive, que deixavam os professores de Bom Jardim com inveja. Exatamente. Os professores de Teresópolis com inveja. Se você fizer um gráfico... Professores do Estado. Se você fizer um gráfico, né, da evolução do salário relativo do professor aqui do município em relação ao salário mínimo, desde os tempos, por exemplo, do Jorge até hoje, você vai ver um tobogã, uma curva que não para mais de descer. Tobogã. E hoje, o salário e as condições de trabalho do professor em Friburgo não geram mais inveja em nenhum professor aqui da região. Muito pelo contrário. Talvez até outros municípios aqui vizinhos e menores pagam mais que Nova Friburgo e dão melhores condições de trabalho. Haja visto que, por exemplo, Trajano de Moraes, que é um município pobre, outro dia se destacou aí, não só no xadrez, na disputa de xadrez, como também na matemática. Santa Maria Madalena. Santa Maria Madalena, um município que eu tive lá ainda outro dia, pequenininho, mas muito bem organizado, muito bem cuidado. Está dando um banho em Friburgo em relação a salário de professora, condições de trabalho desses mesmos professores, entendendo? E orgulho dos alunos, porque o aluno pode ser lá de Trajano de Moraes ou de Madalena, mas ele vê que o município dele é destaque, que ele é destaque. Aqui nós não somos destaque em nada. Isso começou, essa decadência aqui em Friburgo, começou com o advento. Advento é muito bom, professor. A famosa Niticop. Exatamente. Quando anularam o concurso, começaram a contratar por uma cooperativa de fundo de quintal, cuja sede era onde, professor? Atrás de uma rinha de galo em Niterói. Isso aí isso tem que ser dito no Reza a Lenda. Ô Jorge, mas você veja bem, isso na época era um progresso dado ao fato hoje da terceirização, né? Já estava fazendo a terceirização naquela época. Professor, só um detalhe, eu faço sempre questão de ressaltar. É um negócio triste. Eu sempre faço questão de ressaltar, professor Fernando, e essa nossa conversa está ótima, muito interessante, com bastante conteúdo e intensa. Essas e outras histórias que o professor Jorge Carvalho tem conhecimento estarão num livro que está sendo devidamente preparado com a orientação editorial da queridíssima professora Márcia Machado, que contará episódios assim fantásticos, que será lançado em breve, e aí faço questão da exclusividade do anúncio, tanto no programa Cidade Real quanto na Opinião Pública, e que tem já o título provisório
de Nasci Desprovido do Medo. Rapaz, ele está fazendo um lobby para esse título. Prossigam, professores. Eu posso aproveitar, já que você falou em livro, em lançamento, Rabino, por favor. Posso fazer um pequeno comercial de um lançamento de hoje? Deve? Hoje, aqui em Conselheiro, no Cefet, né, nós vamos ter o lançamento do Outros 200. Outros 200 é uma iniciativa editorial do professor Ricardo Lengruber, que chamou uma série de profissionais de diversas áreas para fazer outras reflexões sobre os 200 anos de Nova Friburgo, na medida que achamos que a comemoração dos 200 anos de Nova Friburgo foi muito pequena frente à grandiosidade do tema e frente à quantidade de pessoas, essa mesmo que você está colocando, os fatos históricos aqui interessantes, isso tudo era objeto de você ter levantado durante os 200 anos. Então aí é uma publicação, uma revista de vários profissionais que estão lançando hoje na Cefet, às 18 horas, e você, rádio ouvinte, está convidado a estar lá presente com uma série de autores, né, que escreveram artigos para essa revista, estarão presentes, respondendo a perguntas e fazendo algumas colocações, algumas pequenas palestras muito interessantes. Se você pegar a programação, se você for lá para a memória, pegar a programação dos 150 anos de Nova Friburgo... 150 anos. 150 anos. Você vai ver que ela foi muito mais rica que... Há 50 anos atrás, a Prefeitura cuidou muito mais do Sesc Centenário do que a atual cuidou dos 200 anos. Nós tivemos, inclusive, eu tive a honra de participar de 2 eventos. Um deles, além do desfile escolar que nós participávamos, um deles foi o concerto da EUTERP Friburguense no Cine Teatro Leal. Foi uma das últimas... No Cine Teatro Leal. Foi uma das dos últimos eventos, uma acústica sensacional. O maestro, à época da EUTERP, então o Major Amadeu Teixeira, compôs uma música que a EUTERP tocou agora no Country Club, no concerto dos 200 anos. Ela reeditou essa apresentação, mas ela foi composta para que a EUTERP homenageasse Nova Friburgo nos 150 anos, e ela teve a sua primeira apresentação lá no Cine Teatro Leal, lotado, fantástico, uma coisa que eu não vou esquecer nunca mais. Certamente. E a outra foi a gravação no teatro do Colégio Nova Friburgo, pela primeira vez, a gravação do hino de Nova Friburgo, também com a banda EUTERP e o coral dos alunos do Colégio Nova Friburgo, da Fundação Getúlio Vargas. E interessante, Zuri e Fernando, amigo ouvinte, que no aniversário agora da EUTERP, em fevereiro, eu citei esse fato. Eu sou presidente do Conselho Deliberativo, citei esse fato da gravação, primeira gravação do hino de Nova Friburgo, ocorrido lá no Teatro da Fundação Getúlio Vargas. E tinha uma pessoa na plateia assistindo que era do coral. Que isso? Então fizemos uma foto, eu, Gilberto, que ainda é músico da EUTERP, Gilberto está lá há 70 anos, Gilberto não tem um fio de cabelo branco, eu brinco muito com ele. Mas ele tem cabelo. Mas ele tem. Sim. E o Gilberto é remanescente daquela época, fizemos a foto, é aquele Isnar de um conjunto famoso em Friburgo, está morando aqui, conjunto famoso no Brasil, está morando aqui em Friburgo. Guilherme Isnar. Guilherme Isnar, fez a foto conosco lá, desse evento tão bacana, que foi lançado, a Fundação Getúlio Vargas lançou um compacto duplo relativo a esse festejo. Era o hino de Nova Friburgo, só a banda, depois com o coral, um lado, a gravação da EUTERP. Do outro lado, a gravação da Campesina com o hino nacional, só a banda e também depois com o coral. Então, são coisas que marcam, ficam na história. E a programação foi o ano todo. Prossiga, Fernando. É até interessante a gente ver essa questão da história, que hoje um dos trabalhos que eu estou me dedicando aqui em Friburgo é exatamente de fazer fotos 360 graus desses ambientes históricos de Friburgo,
como agora a gente vai fazer uma série sobre as casas do Barão, já está no ar na plataforma Poly. A Google tem uma plataforma chamada Poly. Poly, P-O-L-Y, né? Sim. Você pode ir lá, se você colocar lá Nova Friburgo, você vai ter uma coisa na Poly, que é exatamente o trabalho que eu fiz sobre os corredores históricos do Colégio Nova Friburgo desde a sua fundação, né? Então você pode ver esse trabalho em 360 graus, como um documentário em 360 graus, ou você pode utilizar os óculos virtuais e você imergir completamente, como se você estivesse dentro do Colégio Anchieta. Você vai olhar para cima, para baixo, para os lados, sensacional, você vai estar no Colégio Anchieta, andando pelos corredores históricos, e dentro da imagem 360 graus você tem links para você obter maiores explicações sobre os detalhes que você está vendo naquela imagem. Então agora a gente quer fazer isso não só sobre os colégios, mas também sobre a Casa do Barão, sobre todos os detalhes históricos que a gente tem, para que o garoto que hoje em dia muitas vezes ele não pode, às vezes, pegar um ônibus e ir lá ver aquilo pessoalmente, mas ele, através desses mecanismos tecnológicos, ele vai poder ter acesso a uma série dessas realidades. Não só a realidade Nova Friburgo, como a realidade da história do Brasil, que hoje já existem, inclusive, alguns trabalhos muito interessantes sobre a realidade da história do Brasil, feitos em realidade virtual, que o aluno coloca o óculos, e aí o que acontece? A mágica é o seguinte, ele se sente no século XXI. Porque a realidade virtual e a foto 360, elas vêm superar o PowerPoint. O PowerPoint também já está começando a ser superado por essas novas tecnologias. E se o professor clicar lá na internet em Google Educação, a quantidade de dicas, de curso, de coisas que o professor pode fazer gratuitamente. Gratuitamente. É só ele se inscrever e começar a fazer. Está tudo lá à disposição. Então, já é um chamado dessas plataformas tecnológicas para os professores se recapacitarem, até porque já está começando a surgir os professores do século XXI, que são jovens, muito jovens, e não estão dando aula necessariamente nas escolas, Uri. Se você for no YouTube, a quantidade de cursos que estão sendo abertos por jovens, espontaneamente, cursos de tudo, que batem recorde de visualização, inclusive de coisas assim simples. Por exemplo, um dos canais no YouTube mais assistidos, que tem mais a visualização, é um canal onde uma menina que começou aos 16, 17 anos, hoje ela tem bem mais, mas ela começou aos 16, 17 anos, é um canal sobre maquiagem. Algum tempo atrás, o YouTube reuniu no Rio de Janeiro os youtubers que tinham maior quantidade de seguidores e de visualizações. E aí tinha essa menina da maquiagem, tinha uma outra menina, torcedora do Flamengo, que faz vídeos sobre o Flamengo antes e depois dos jogos, né? Enfim, ela tinha uma visualização também milionária lá, cheia de milhões de pessoas lá, de seguidores. E uma das pessoas também era um professor de matemática. Um professor de matemática que toca violão. Então ele compunha uma série de modinhas, uma série de pequenas músicas que falava sobre aquelas fórmulas que o Jorge conhece muito bem, que às vezes os alunos não conseguem decorar, não conseguem entender aquela equação. Então ele fazia umas musiquinhas e aquilo levou ele a ter quase 10 milhões de seguidores. Isso é antigo, filho. E aí ele foi levado para... Juri lembra disso, como é que é? Minha terra tem palmeira, onde canto sabiá, seno A com seno B, seno D com seno... Exatamente. Não era sensacional. Só que esse rapaz já tem aquela manha do funk. Ele tem a manha do funk, a manha desses sons hoje que faz a cabeça da galera. Ele, desses 10 que foram escolhidos pelo YouTube, ele foi escolhido pelo YouTube para ir para Las Vegas, fazer uma capacitação em Las Vegas e voltou, e hoje o site dele é fantástico. E aí, professor, se você me permite acrescentar, até por conta dessa informação que você nos trouxe, o YouTube é o segundo canal de maior audiência, vamos assim dizer, no Brasil. Somente, não se trata nem de perder, mas estando em segunda colocação, porque a primeira colocação é ocupada pela Rede Globo de televisão. Isso. E no YouTube, existe também um youtuber que eu tomei conhecimento, chamado Lorde Vinheteiro, de vinhetas. Professor Jorge, ele é o campeão de visualizações nas postagens que ele faz nos vídeos, ensinando a tocar piano no mundo.
no mundo, o canal dele nesse segmento é o mais assistido. Agora, para minha frustração, eu assisti uma entrevista com ele, em que ele revelava que somente 9% das suas visualizações eram de brasileiros. 91% das visualizações eram espalhadas pelo mundo. Mas veja, um talento nacional e que tem um canal com essa vertente sendo o campeão de visualizações no mundo. É tecnologia na palma da mão, professor. E aí começa a influir decididamente no despertar dos mais jovens. Os mais jovens hoje olham para os seus tios que fizeram faculdade, fizeram mestrado, doutorado, e dizem assim, um está desempregado e outro nem há pouco. Aí você pergunta para ele, qual é a faculdade que você quer fazer? Ele diz, eu não quero fazer faculdade, não, quero ser youtuber. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então hoje a gente começa a viver uma outra realidade. Se a escola não olhar para isso com seriedade, eu começo a pensar que os dirigentes dessas escolas têm alguma coisa a menos no cérebro. Entendeu? Se as escolas continuam a proibir seus alunos de entrarem com celular e continuar exigindo que eles carreguem 7 quilos de papel nas costas, eu começo a achar que esses diretores têm titica na cabeça. Isso é um dos fatores de influência da evasão escolar, professor? Da evasão, da tristeza. Hoje a gente não fala num tema que é terrível aqui no Brasil como no mundo, o tema do suicídio jovem. Perfeito. É um negócio muito sério. Assustador. Assustador. Mas o que é isso? É exatamente quando esse jovem não encontra apoio para ele seguir adiante. Nem na escola e muitas vezes na sua casa também não tem. Porque ele está vendo um mundo, aparecer na frente dele que não é nada daquilo que tem na escola. Então ele quer sair da escola. Ou então ele não respeita mais o professor, ele olha para o professor e diz, coitadinho. É verdade. Entendeu? Então fica muito difícil você manter, né, esse garoto na escola com motivação, se ele está vivendo um mundo e a escola está vivendo em outro mundo. Entendeu? Então é muito complicado. E é muito complicado quando a gente vê professores jovens comungando com essa visão arcaica de que a tecnologia tem que ficar fora da escola. Imagina, como é que pode? Eles não reclamaram isso com o PowerPoint, não reclamaram isso com a transparência, eles estão reclamando porque eles estão ficando para trás. Mas é preciso avisar os professores que se eles estão ficando para trás é porque eles querem, porque a recapacitação é gratuita dentro da rede. É só você ver, se você for, por exemplo, dentro do YouTube, você sabe que tem uma área do YouTube só para te ensinar a fazer vídeos educativos para o YouTube? Meu filho sabe disso. Entendeu? O seu filho sabe disso. Meu filho de 11 anos sabe disso. Os alunos sabem disso, mas alguns diretores e pedagogos não sabem disso. Então o fosso é muito grande. Você pegava antigamente, o logaritmo era a calculadora dos tempos antigos. Hoje você faz tudo numa calculadora que muitas das vezes a escola não permite que o aluno... Por exemplo, quer calcular um juro composto, que é um juro sobre juro. Você tinha que usar a fórmula, né? Juro igual capital 1 mais I elevado a N. Aí, muito bom. Não é isso? Exatamente. Você joga aquele N, que é o número de meses, você quer saber o juro composto no ano, como é que você vai fazer uma potência elevada a 12? Não é? Pô, a calculadora hoje faz isso. Na vida real, a situação é outra. Antigamente tinha que usar logaritmo. Aí o cara, se não soubesse logaritmo, exponencial, não saberia fazer. Então a escola tem que se modernizar nesse tipo de coisa, porque senão, Fernando, nós vamos chegar, conforme você disse aí, as universidades, escolas de terceiro grau que estão fechando, daqui a pouco nós só vamos ter os cursos à distância. Que aí o sujeito faz aquilo que ele quer. Por exemplo, eu quando fiz vestibular, eu sou bem antigo. Bem antigo é ótimo. Nós somos jovens há muito tempo. Exatamente. Boa. Eu fiz vestibular para a área tecnológica, eu prestei prova de língua portuguesa, inglês, matemática, física e química. Acabou. Não quer dizer que eu não tivesse, eu tive aula de geografia no antigo científico, de história, de OSPB, de moral e cívica. Nós tínhamos a formação geral, mas você ia ser cobrado no vestibular a área que você escolhesse. E agora parece que a coisa com essa reforma está voltando mais ou menos. Porque o sistema antigo da Lei 5692, que mudou para a educação geral, não foi isso? Foi. Criou a geração nem. Nem estuda, nem trabalha. O cara termina o ensino médio,
Exatamente. E aí, nós já estamos começando a caminhar para a reta final, professor Fernando, e certamente esse tema é preferencial, tanto aqui no programa Opinião Pública, quanto no Cidade Real. Você retornará muito em breve e já está me sugerindo aqui uma proposta muito interessante. Tratando desse tema, inclusive relembrando, conforme você fez na TV essa semana, das aulas de Organização Social e Política Brasileira, também conhecida como OSPB. Dei aula há muitos anos de OSPB, me orgulho disso. E hoje sinto falta da OSPB no currículo, porque, sinceramente, com todo respeito ao Pisquela, ao Wilson, né? Os caras aprendem como é que é aquele nível eletrolítico do átomo, 1S2, que não serve nem para... Bom, não vou nem falar. Agora, é impossível o aluno sair do ensino médio sem entender como é que o país dele funciona. Exatamente. Sem dúvida. Aí ele vai para a rua, dúvida. ele vai ser massa de manobra de notícia falsa no WhatsApp. Você também não precisa me pedir desculpas para o camarada ter que aprender a representação trigonométrica dos números complexos. É verdade, perfeito. É verdade. Então, eu acho que o SPB é uma disciplina que tem que retornar rapidamente para a escola, né, em todos os níveis do fundamental até o ensino médio, porque é a reflexão permanente sobre o que é o seu país, o seu estado, a sua nação, o seu município, qual é a diferença entre um deputado e um senador, o que é uma Constituição, o que a Constituição garante a você como direito e o que ela obriga a você como deveres, porque hoje em dia só se fala em direito, todo mundo tem direito, quero saber quem é que vai pagar a conta desses direitos todos, né? Tem que ter deveres, eles têm que saber isso desde cedo. Tem que ter limites. Tem que ter limites, isso é parte da USPB dentro da escola, isso é uma coisa necessária. Aliás, tem uma série de disciplinas que podem ser relativizadas, mas a USPB não. Muito bem, a conversa está absolutamente sensacional. Me coloco na condição aqui de humilde aluno diante de dois grandes professores que conhecem não só as matérias que lecionaram durante décadas, mas sobretudo têm uma visão muito ampla, uma visão, eu diria, holística do quadro, quando tecem comentários que, por vezes, os veículos de comunicação, professor Fernando, não fazem, se omitem, por conta de interesses, às vezes não confessáveis, se omitem e não propõem esse tipo de reflexão. Daí, essa nossa proposta, que está na mesma linha editorial do programa Cidade Real, que na próxima segunda-feira estará tratando justamente da reta final que culminará com a eleição em segundo turno no dia 28 de outubro, recebendo um especialista em estatísticas e pesquisas eleitorais que retorna fazendo as suas avaliações e também tecendo comentários dos bastidores dessas pesquisas que interferem, sobretudo, naqueles votos dos eleitores indecisos. Entendo que a Justiça Eleitoral, em dado momento, vai ter que regulamentar melhor essa prática, né? Encerramos aqui a nossa jornada, agradecendo também aqueles que estão nas agências bancárias, nas repartições públicas, nas igrejas e templos religiosos, nas creches e escolas, nas portarias dos prédios e também em sua casa ou mesmo no trânsito e que nos acompanhou a partir dessa reta final. Você fique tranquilo que este programa será reapresentado na íntegra no próximo sábado, a partir de 14 horas, no seu rádio em 87,7 MHz, pelo site www.radioconselheirofm.com.br e também pelo aplicativo da emissora disponível no Google Play. Encerramos aqui a nossa jornada, prometendo retornar na próxima semana, sempre às 13 horas, no seu rádio e, evidentemente, nas outras disponibilidades que já lhe informei. Agradecendo aqui o profissionalismo de José Augusto, no comando técnico da Rádio Conselheiro FM, assim como a parceria indispensável da emissora neste projeto de informação
de utilidade pública. Agradecemos também a ilustre presença do grande companheiro, amigo de causas nobres, professor, geógrafo, entre outras nobres atuações no seu valoroso currículo, Fernando Cavalcante, com as suas despedidas, informando o site para aqueles que querem conhecer melhor o trabalho que desenvolve. O nosso site é o www.econexbr.com, e lá vocês vão encontrar muito material sobre tour virtual, fotos 360, educação à distância nessa área tecnológica. Eu queria agradecer a você, Zuri, a você, Jorge Carvalho, por essa oportunidade. Por esse reencontro. Mas também queria deixar um pepino aqui com vocês. Por favor. Estou fazendo uma campanha para saber por que o Centro de Educação Ambiental de Nova Friburgo não foi reconstruído depois da tragédia. Por que é a única construção que não foi reconstruída? Eu quero saber onde é que está a verba do CEA desde 2011, que ninguém presta contas disso. E eu queria desafiar vocês a fazer um programa sobre a gestão de resíduo sólido nesse momento que está terminando o contrato da EBMA, e a gente precisa pensar numa nova política de lixo, de coleta seletiva e de resíduo sólido para essa cidade. Sensacional! O professor Jorge se contorceu na cadeira nesse momento. Olha, eu falo nisso aí desde que comecei a trabalhar com Zuri na TV. Diversos programas. Exatamente. Isso é a maior vergonha. 3% da nota fiscal que a empresa emite todo mês vai para essa conta e ninguém sabe onde está. Agora parece que está envolvido com negócio de semente aí. Tem isso, né? Tem. Isso é uma vergonha. Pode isso, Jorge? Passou o governo do Serginho, passou o governo todo do Rogério Cabral, já está na metade do governo do Renato Bravo, e a coisa está aí. Uma vergonha, e ninguém explica onde está esse dinheiro. É só dizer onde está. Porque se não estão explicando, tem coisa errada aí, está escondido. Então é um belo tema para o próximo programa. E Zuri, já que você não citou, você citou as várias fontes de audiência, você esqueceu da padaria. Forte abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço a todos, obrigado. Sem dúvida, a nossa raposa felpuda, sempre com seus comentários precisos, corajosos e que por vezes incomodam. E obviamente agradecemos a sua motivadora audiência, nesta ocasião representada pelas queridas Anne, funcionária da Nova FAOL, ela que possui o mais belo sorriso da concessionária, assim como sempre se apresenta com unhas muitíssimo bem cuidadas, e também da queridíssima Samanta, que trabalha com ela no mesmo setor e que neste momento estão nos privilegiando com a sua valorosíssima e, eu diria, prazerosa audiência feminina. Muito bom. Aqui sempre teremos opinião e será pública. Que Deus proteja o sofrido distrito de Conselheiro Paulino. Boa semana, Nova Friburgo. Programa Opinião Pública. Apresentação de Zuri Maurer com análises de Jorge Carvalho. Produção e realização da Rádio Conselheiro FM. Agradecemos a sua audiência e até a próxima edição.